teste de gravidez deu positivo. E agora? O que fazer? Por onde começar? As sensações são muitas, de medo, ansiedade, alegria, euforia. Depende se esse bebê foi planejado ou não, ou se ainda está sob o susto desse positivo. Fato é, esse é o sinalzinho que traz maior transformação para a nossa vida. E no minuto que a gente vê lá naquele teste de farmácia, aquele positivo, imediatamente a gente cria já toda uma história na nossa cabeça. E eu sei que a sensação seguinte é, meu Deus, mas eu começo por onde? E na minha experiência, eu vejo dois tipos de mulheres. Aquelas mulheres são extremamente ansiosas, que querem fazer tudo no primeiro trimestre, e um outro extremo, que são as mulheres que deixam tudo para a última hora. Mas esse vídeo vai te ajudar a se organizar por trimestre. Então seja bem-vinda à nossa série Engravidei Agora. E a gente vai ter 3 vídeos, um para cada trimestre, e eu vou te dizer exatamente o que acontece e o que precisa fazer em cada um desses trimestres para que você não fique ansiosa, nem adiantada e nem atrasada. Eu me chamo Thalita Neves, eu sou Baby Planner, consultora de amamentação e sono, sou mãe do Benjamin, fundadora da Plan for Mommy, e a gente está aqui para ajudar com que a sua gravidez seja muito mais leve e que ao mesmo tempo você cuide de todas as questões que são importantes. Eu vou também aproveitar para contar para vocês um pouquinho de como foi para mim cada um desses trimestres, o que foi que eu fiz, o que foi que eu deveria ter feito e não fiz, o que foi que me ajudou e também considerando a experiência que eu tenho de já ter atendido milhares de mulheres, eu vou trazer também para vocês, de fato, cronologicamente, o que é importante você fazer. E a gente sempre começa pelo positivo, de fato. Então, a maioria das mulheres descobrem essa gravidez ali entre 4 e 8 semanas, e tem algumas mulheres que descobrem de fato um pouco mais tardio, ou seja, perto ali das 12 semanas, onde já está acabando esse primeiro trimestre. Então, dependendo de que caso você é, o seu primeiro trimestre nem vai existir na sua consciência, você nem vai se perceber grávida naquele momento. E aquelas que descobrem mais cedo, assim como eu, ansiosa que sou, planejei a minha gestação no terceiro mês eu já engravidei, então eu estava contando os dias ali, então assim que atrasou a minha menstruação, no segundo dia eu já fiz um teste de farmácia e já percebi ali naquele teste que eu estava grávida já de 2, 3 semanas. Então algumas mulheres percebem isso muito cedo, até porque já estão planejando essa gravidez, então estão acompanhando ali o seu período mais de perto, e outras não, e aí acontece por acaso, e ela descobre um pouquinho depois. Um ponto muito interessante, isso aí é para até nível de informação, porque provavelmente se você está assistindo esse vídeo, você já está grávida, mas vamos imaginar que tem mulheres também que não estão. A gente tem uma chance de mais ou menos 25% de engravidar no nosso período fértil. Então, para você que está tentando engravidar, é muito importante que você conheça o seu ciclo. Esteja assim monitorando o teu tempo de ovulação, porque a nossa chance de engravidar, muito embora pareça uma coisa simples assim, não é bem assim. Isso para óbvio, mulheres que estão numa idade fértil mais saudável, isso acaba sendo um índice otimista. Para mulheres que já passaram ali de uma idade que é aproximadamente 35 anos, o nosso período fértil, ou seja, a qualidade, a quantidade dos nossos óvulos, cai bastante. Isso é a tal do relógio biológico, e por isso tantas mulheres se sentem muito pressionadas nesse momento, né? Você vai se aproximando, assim como eu, dos 40 anos, a idade reprodutiva da mulher vai mudando muito depois dos 35, a qualidade dos óvulos, a quantidade dos óvulos. Então, caso você ainda seja uma tentante, essa é uma palavra engraçada, mas é o nome que é. É importante você estar bem atenta ao seu período fértil, porque no período fértil existe essa chance de 25%, que não é alta. Imagina fora do período fértil, tá bom? Então, só uma informação aí para vocês. Mas vamos lá. Então, para essas mulheres que descobrem cedo, muitas vezes imediatamente já vem aí as primeiras sensações de enjoo, algum tipo de mal-estar. Para mim, o primeiro trimestre, na verdade, até a semana 16, ou seja, já no segundo trimestre, foi muito difícil. Eu tive muito enjoo, mas aquele enjoo que eu não conseguia comer nada, eu passava grande parte do meu dia vomitando, eu não conseguia muito controlar esse vômito, então ele acontecia em todos os momentos. Eu, por vezes,
parei o carro num canteiro para poder fazer isso, interrompi alguma reunião, corri para o banheiro. Então isso é muito comum no primeiro trimestre, né? A maioria das mulheres tem bastante enjoo. Se você não é desse grupo, levante as mãos para os céus, porque olha, é muito desafiador você já percebendo essas mudanças no corpo, só que o enjoo é algo muito presente. Ao mesmo tempo, é um período mais delicado na gestação. Então, é sim o primeiro trimestre, o momento que a gente tem que tomar mais cuidado em tudo, em relação à nossa saúde. É o momento que tem o maior número de aborto espontâneo, mesmo você sendo saudável, mesmo você não fazendo nada para que isso aconteça. Existe um grande número, 25% das mulheres, em algum momento da vida, das mulheres saudáveis, sofrem um aborto espontâneo. Então, isso é algo muito comum e, na maioria das vezes, isso acontece nesse primeiro trimestre. Então, de fato, eu gosto de pensar nesse momento como um momento que a gente toma mais cuidado em todos os aspectos, né? Então, a gente, se já faz atividade física, maravilha, você mantém ali de acordo com o que o seu médico te orientar, mas não é o momento de começar algo muito radical, de trazer para sua rotina algo que você nunca tenha feito antes, né? Em relação à alimentação, também não é momento de você fazer regime, mas ao mesmo tempo é momento de você se alimentar com muita riqueza, todos os tipos de nutrientes. Então, é de fato também um momento em que esse feto tem o maior desenvolvimento, maior reprodução de células, portanto é bem importante todo cuidado. A gente sempre ouve dizer que gravidez não é doença, e não é mesmo. Então você não tem que se tratar ou se sentir doente, mas de fato é um momento que a gente tem que ter mais cuidado, com certeza. E também é um momento de fazer muitos exames. Então ali, dependendo do momento que você descobriu, na maioria das vezes a gente faz um exame de farmácia, que são 99,9% confiáveis. Aí na sequência faz um exame de sangue, que é o beta, e aí depois disso, confirmado, você vai ao seu obstetra, e então ele vai pedir com certeza uma série de exames, e aí envolve uma série de exames de sangue, exames de urina, e mesmo no primeiro trimestre, por volta ali de 8, 9, 10 semanas, e nesse primeiro trimestre também, já pode ser feito o primeiro ultrassom, que ele é transvaginal, então ele não é aquele ultrassom comum na barriga, ele acontece pela vagina, mas ele é um ultrassom muito importante, que dá para saber muita coisa. A primeira delas é certificar que esse bebê está sendo gerado no útero, no lugar correto. Nesse momento, é muito comum as gestações ectópicas, que é o bebê está sendo desenvolvido fora do útero. Nesse caso, a gestação precisa ser interrompida. É um risco de morte para a mãe e esse bebê não consegue se desenvolver. Nesse ultrassom também, a gente consegue saber se são gêmeos. Imagina, você acabou de descobrir que está grávida e aí na sequência você vai para uma ultrassom e já descobre que são gêmeos. Então, em muitos momentos, esse ultrassom já é possível afirmar se é um bebê só ou mais de um. Uma outra checagem também que o médico sempre faz é sobre a pressão. Então, a pressão arterial é acompanhada durante toda a gestação, até para evitar a pré-eclâmpsia, que é o maior número de mortes de mães durante a gestação e até mesmo no parto, é devido à pressão alta que gera uma pré-eclâmpsia. Então, a maioria dos médicos já acompanham muito de perto como está a tua pressão desde o primeiro trimestre. Nesse momento também, para as mais ansiosas, assim como eu, com 8 semanas já é possível fazer o exame de sangue, que se chama sexagem, para você saber o sexo do bebê. Não tinha a menor condição de eu esperar um ultrassom, aonde consegue se ver por volta de 16 semanas, 15, qual é o sexo do bebê. Então hoje é um exame muito mais acessível, todos os laboratórios fazem e você consegue descobrir em 48 horas qual é o sexo do seu bebê. Se você já sabe, me conta aqui nos comentários. Além disso, se você ainda não está inscrita nesse canal, faça isso agora, curta esse vídeo para que o YouTube entregue também para outras grávidas e já aproveita para mandar para aquela sua amiga tentante ou que acabou de descobrir que está grávida para que ela também não fique perdida ou atrasada durante toda a gestação em tudo aquilo que é necessário fazer. Tem mais uma informação que eu acho super importante você já começar a estudar e se informar desde o primeiro trimestre, assim que você vai descobrindo, com calma, com tempo, mas é sobre as vias de parto. Por que eu te digo isso? Muitas mulheres, antes de estarem grávidas, já têm uma opinião formada. Comigo foi assim. Eu dizia, com certeza eu vou ter uma cesárea quando eu tiver o meu filho. Eu vou marcar um dia que eu consiga fazer minha unha, fazer meu cabelo, e aí não preciso sair naquela correria de, ai, a bolsa estourou, e aí eu não quero sentir dor do parto normal, não posso nem pensar em dor. Eu era o tipo de mulher que não conseguia nem pensar em dor, porque na depilação eu não consigo terminar de tanta dor que eu sinto. Eu pensava, o parto normal não é uma opção, até porque a minha mãe teve 3 filhos e os 3 foram de partos normais e ela sempre me dizia, minha filha, eu sofri muito.
Óbvio, naquela época, ela ficava indo e vindo para o hospital, não teve anestesia em nenhum dos partos, então eu entendo a dor dela, ela nunca esqueceu essas dores do parto. A recomendação dela para mim era que eu tivesse cesárea para não passar pelo que ela passou. Mas a gente vive em uma outra geração, onde sim, a gente tem condições e acesso a partos mais respeitosos, a gente tem acesso à informação e inclusive acesso à anestesia, o que é diferente dessas mulheres há 40, 50 anos atrás. Então a minha mãe sempre disse isso, isso ficou muito forte na minha cabeça. Para mim já era uma decisão tomada, porém a maternidade chega desde o primeiro trimestre, já mudando quem a gente é, quebrando os paradigmas e fazendo a gente repensar na vida. E desde o primeiro trimestre eu já comecei a me informar e me imaginar nessa situação do parto. E imediatamente eu senti muita necessidade de saber mais sobre o parto normal. E aí eu assisti um documentário que eu recomendo muito, que chama O Renascimento do Parto, mesmo que você já tenha também, como eu na época, decidida a ter um parto cesárea, independente. É sobre parto, então é importante você, com calma, com o pai do bebê, assistir esse tipo de documentário que vai te dar muito mais segurança na sua escolha, mesmo que ao final você diga, sim, eu realmente quero ter uma cesárea. No meu caso, foi a porta de entrada para que eu mudasse de ideia completamente e me aprofundasse nos estudos sobre o parto normal. Acabou que eu tive um parto normal, me preparei a partir desse momento durante toda a gestação, lendo, entendendo, escolhendo a equipe voltada para parto normal. Uma informação super importante que eu quero compartilhar com vocês é que culturalmente o Brasil é um país cesarista. O que quer dizer isso? Na rede particular, 82% dos partos são partos cesáreas, então faz parte da nossa cultura. Portanto, se você deseja um parto normal, para que você não passe a sua gestação toda convencendo o seu médico que você quer ter um parto normal, é muito melhor se você escolher uma equipe que já seja voltada para o parto normal, e isso existe. É fácil você descobrir e você tem a gestação toda para ir sentindo se o médico que você está fazendo o seu pré-natal, de fato é um médico voltado para o parto normal, se a equipe dele está preparada, orientada e é uma equipe de parto normal. São partos com dinâmicas muito diferentes. Por isso que alguns médicos já dizem desde o começo, outros infelizmente vão te dizer só no final, que eles não fazem parto normal. Eles têm que ter uma disponibilidade muito diferente, inclusive. Um trabalho de parto pode durar 20, 40 horas, né? Casos mais extremos, obviamente. E claro que isso não é um trabalho de parto ativo. Mas o importante é entender que o médico precisa ter essa disponibilidade, porque a gente não sabe exatamente, estourou a bolsa, em que momento que essa mulher vai ter o bebê. E percebe que é toda uma dinâmica diferente de uma cesárea agendada ou de uma cesárea que você se preparou, o médico se preparou para aquele dia, é outra dinâmica. Por isso que é importante você entender essa diferença, importante você entender que se você deseja um parto normal, você tem que buscar uma equipe voltada para isso e, obviamente, dentro do meu curso, Amamente Sem Sofrimento, a gente tem uma aula com a doutora Fernanda Chaibubi que é só sobre os dois tipos de parto. Ela é especialista em parto, ela só faz isso da vida e ela tira todas as dúvidas, tanto de um parto quanto o outro, os benefícios de cada um deles, como se preparar para cada um deles. Então é uma aula que, se você é a minha aluna, você precisa assistir. É uma aula incrível que eu fui fazendo para a doutora Fernanda, várias perguntas que eu recebo de vocês, das mulheres que eu atendo. Então é importante, se você é aluna, ter certeza que você vai assistir essa aula, e se você ainda não é aluna, clique no link desse vídeo para você conhecer o Amamente Sem Sofrimento, porque lá tem tudo que você precisa saber para amamentar corretamente desde a primeira mamada, mas também tem vários outros assuntos que você pode colocar em prática ainda na gestação, como essa aula de parto com a doutora Fernanda Chaibubi. Bom, e o principal é que o primeiro trimestre, de fato, é para você cuidar e comemorar essa gestação, que seja uma gestação muito saudável. Como eu disse no começo, para algumas o primeiro trimestre nem existiu. Ela descobriu, já estava no fim do primeiro trimestre, ali com 12, 13 semanas. E para outras, de que descobriram super cedo, tiveram ali um primeiro trimestre com 4, 5, 6 semanas. Tomara que você seja da turma que não morreu de enjoo e que conseguiu sobreviver melhor a esse primeiro trimestre. E se você for da turma que teve ou está tendo muito enjoo, você pode usar, por exemplo, várias técnicas para te ajudar, como alimentos mais gelados, como alimentos mais ácidos, como suco de limão, suco de laranja, fruta, tangerina, dentre outros alimentos que podem te ajudar a passar por esse momento de enjoo com um pouco mais de conforto. A boa notícia é que a maioria das mulheres, assim, quando vira para o segundo trimestre, esse enjoo vai passando significativamente e melhora muito.
Eu fui melhorar ali com 16 semanas, mas foi já no início do segundo trimestre, foi um alívio maravilhoso. Me conta aqui nos comentários se você já teve o seu positivo, em que semana você está, se você tem alguma dúvida sobre o conteúdo que nós falamos hoje, e eu vejo você na parte 2 desse vídeo, onde a gente vai falar sobre o segundo trimestre da gestação, o que esperar, o que fazer e principalmente como passar bem pelo melhor trimestre da gestação, que é o segundo. Clique aqui nesse card para você já assistir o segundo vídeo dessa série. Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo.